Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu separei um livro que eu gosto muito. É um livro fininho, eu já falei em outros, acho que eu até já falei no site sobre esse livro, deixei a referência, mas hoje amanheci com vontade de falar novamente, porque ninguém aprende nada de uma primeira vez. Tudo é um processo de repetição. Por isso que a vida ela é cíclica, tem uma razão de ser. A vida ela não se repete por acaso. As repetições, elas nos oferecem a oportunidade de passar pelos mesmos lugares depois de ter tido já experiências anteriores. Então a gente já vem com uma bagagem, quando a gente passa por ali, a gente já tem mais cuidado, a gente já sabe que ali, como disse Thomas Edison, né, já sabe várias maneiras de como não fazer. Então a gente experimenta, passando pelo mesmo lugar, a gente pode experimentar uma nova maneira e essa nova maneira pode ser a que nos ajude. Que a vida é isso, né? Preste atenção, se você não está repetindo igualzinho, né? Se você não está caindo nos mesmos buracos, se você não está levando os mesmos tropeções, se você não está ficando em estado de choque diante das mesmas coisas. Porque se você tiver, é porque você não está aprendendo. Quando a gente aprende e passa pela mesma situação, a gente tem já uma bagagem que deve ser utilizada, né? Se eu vivi com consciência, eu tenho a bagagem. Aí é a diferença. Se eu vivi de maneira distraída, pronto. Eu não carrego nada, experiência nenhuma. Aí eu vou cair toda vez no mesmo canto. Então, não tem, gente, não tem outro caminho a não ser adquirir a consciência sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, nossas ações. Se você acha que não, deixa pra lá, vai se distrair, tá com problema, vai se distrair que passa. Ó, gente, pode passar momentaneamente, você tem aquele alíviozinho, mas para transformar, para que realmente você possa aprender a lição e partir, começar um novo ciclo, você vai ter que viver todos os ciclos da sua vida com plena consciência, aprendendo o que as experiências que você passou tinha para lhe ensinar. Enquanto não, lá vem a repetição de novo. E agradeça. Agradeça. Comece a agradecer as repetições, porque isso também é uma bênção divina. É Deus. É Deus na causa, nos oferecendo infinitas possibilidades. Já pensou se a gente tivesse só uma chance e errasse? Meu Deus, seria muito difícil, né? Porque, como assim? Nós estamos aprendendo a ter uma chance, não aprendeu, errou, pronto, morreu, acabou-se, né? Então, as repetições são abençoadas, que possamos agradecer. Eu falo muito sobre relacionamentos, sobre o amor, sobre a convivência, sobre o bom viver, né? E esse livro é um livro que eu conheci há algum tempo, Aprendendo a Conviver com Quem Se Ama. É interessante, esse daqui é da editora Sextante, essa edição, não sei se tem de outras editoras, e o autor é Neale Donald Walsch, é inglês, viu? Walsch. Aprendendo, procura aí na internet o que você acha. Aprendendo a conviver com quem se ama. O que é que me chamou a atenção nesse livro? Eu li faz tempo. E de vez em quando tem livros que a gente deixa lá, né? E a gente precisa voltar muitas vezes. Assim como a vida, quando a vida oferece novas oportunidades, e aí você presta atenção que você está diante de um desafio, você vai precisar buscar os seus referenciais. São pessoas que escreveram sobre o assunto, que escolheram ter consciência diante daquela experiência que você está vivendo, né? Então você precisa beber na fonte de pessoas que já têm a experiência naquilo que você está passando. Então, busque livros, busque conversar com pessoas que já viveram o que você está vivendo, assista filmes, vá em busca de conhecimento que possa lhe ajudar, lhe trazer ferramentas, referenciais para você, né, saber manejar a experiência atual e aprender, tirar o melhor proveito do que estiver acontecendo. Nesse livro, eu me lembro de uma passagem muito, mas muito legal que me chamou a atenção, tanto é que assim ficou gravado. Eu não vou dizer a página, vocês vão procurar aí.
Ele conta, o autor, ele conta dos seus relacionamentos. Ele vai contando no livro como é que ele foi descobrindo que estava se equivocando na sua maneira de estar com as outras pessoas, principalmente com uma companheira. E ele queria ter um relacionamento com uma companheira, mas ele dizia que ele não conseguia, ele queria ter um relacionamento longo, duradouro, harmonioso, mas ele não conseguia. O que é que estava acontecendo? As companheiras deixavam ele. Com um certo tempo, ele era abandonado pela companheira. E ele tinha muito medo de ser abandonado novamente. Então, ele percebeu que ele, quando encontrava alguém, ele começava a se moldar, a se adequar à forma que o outro queria que ele fosse. Então ele começava, aí ele conta um episódio que ele estava no teatro com uma dessas namoradas, assistindo uma peça muito engraçada. E ele tinha, na época, uma risada muito aberta, muito solta. Eu adoro gargalhar, né? Então ele tinha aquela risada solta, aquela risada aberta. E aí, quando acontecia as cenas engraçadas, ele dava aquela gargalhada que estrondava tudo. E aí, numa dessas horas, depois de uma gargalhada, ele olhou para o lado e ele percebeu que a companheira dele estava se encolhendo. Parecia que ela estava com vergonha dele. E ele tomou aquele susto ao perceber a reação da companheira, da namorada, à sua gargalhada. E aí ele começou a se policiar. Ele começou a buscar ele ficar, na hora que tinha vontade de rir, né? Para não deixar e não envergonhar, porque ele interpretou assim, né? Que ela tinha ficado envergonhada. Para não envergonhar a sua namorada, ele começou a dar aquela risada contida, a segurar o riso. Eita, danou-se. E aí, a partir desse momento, ele foi vida fora se controlando nesse lugar do riso. Desse lugar que a gente relaxa, né? Porque quando a gente ri, a gente gargalha. Tem inclusive a terapia do riso, que é para você relaxar, se soltar, seu corpo se soltar. E aí, um certo dia, ele foi para um trabalho de autoconhecimento. E quando ele estava nesse trabalho, conversando com as pessoas, ele deu aquela risada. E a pessoa que estava na condução do trabalho olhou para ele, que era uma pessoa experiente, que sabia ler, né? Ler a forma como as pessoas, se as pessoas estão livres, se as pessoas estão contidas, se as pessoas estão com medo em suas ações. Então a condutora do trabalho olhou para ele e disse assim: o que é que tem errado com a sua risada? Aí ele disse: nada, é a minha maneira. É a sua maneira? Você não está se contendo aí para rir? Aí ele parou assim, tomou aquele susto, porque ninguém nunca havia prestado atenção a ele, a risada dele. Foi a primeira pessoa que prestou atenção à risada dele e fez com que ele parasse, olhasse e se lembrasse, viu, gente? Ele se lembrou do dia em que ele se traumatizou, porque na verdade, no momento que ele olhou, que ele estava rindo na sua criança, que a criança é que é capaz de brincar, de se divertir, que a criança saudável que nós carregamos e que precisamos nutri-la, né? Eu fiz um vídeo, inclusive, domingo, sobre eu lá no Natal Luz, em Garanhuns, como nutrindo a minha criança, né? Então a gente precisa nutrir a nossa criança. E aí, quando ele estava rindo e ele olhou para ela, a criança dele, com certeza, entrou em algum espaço da infância de vergonha, de medo de alguma repreensão que ele sofreu da mãe, do pai, expressando quem ele era. Então, ele lembrou que aquele momento com a namorada, para não perder a namorada, assim como ele tinha se adequado para não perder o amor dos pais, naquele momento, para não perder o amor da namorada, ele também se adequou ao que ela queria. Ele começou a dar gargalhada de acordo com o que ela queria, com o que ela achava. E aí foi um exemplo, né? E ele foi percebendo outras coisas que ele havia deixado de ser, de expressar no caminho para não ser abandonado, para não ser rejeitado, para não ficar sozinho, para não entrar na solidão. E isso, gente, é uma das coisas mais valiosas. Ele vai depois descrevendo que a relação fica muito pobre, porque o outro, com o tempo,
ele não vai mais estar vivendo com alguém, ele está vivendo com a sombra. Se você vai se adequando ao outro, se você vai permitindo que o outro diga a você como você deve fazer ou não fazer, como você deve se comportar, então você vai se adequar. Daqui a pouco você é uma sombra. Você não tem mais personalidade, você não tem mais alma, você não tem mais nada. Você está ali todo cuidadoso, melindroso ou melindrosa, para não incomodar o outro. E o que é que acontece? O outro vai embora. Isso foi o que ele percebeu, o autor do livro. O outro vai embora porque ele enjoa daquela cópia, daquela pessoa que não tem o que trazer. Porque uma relação, para ser vivo, para ser feliz, as duas pessoas têm que trazer o que há de melhor nelas e lidar com o que há de difícil. Isso eu aprendi. É assim o aprendizado do amor. A gente aprende com o que há de melhor e a gente aprende com o que há de difícil. Se a gente tiver humildade, a gente pode crescer. Ele fala sobre isso. Crescer muito com o outro. Por quê? Porque à medida que a gente consegue olhar para a gente e reconhecer o que a gente tem de bom e o que a gente tem de difícil, e reconhecer também no outro o que o outro tem de bom e de difícil, e as duas pessoas fazem esse exercício de partilha, elas vão aprendendo juntas, amadurecendo, crescendo, fortalecendo uma a outra. Então, quando a proposta desse livro, Aprendendo a Conviver com Quem Se Ama, é que a gente possa estar nas relações com a consciência de que não somos perfeitos, mas que precisamos ser quem somos. E deixar que o outro seja quem ele é e achar encontros, acordos. Aí tem uma outra passagem que ele conta de uma namorada que tinha fumado e que ele não aguenta conviver com cigarro. E aí, convivendo com ela quando ele se encontrou, ela tinha deixado de fumar. Mas na convivência, ele percebeu que ela estava devagarinho voltando a fumar. Ele começou a encontrar piola de cigarro, começou a sentir o cheiro do cigarro dentro de casa, eles estavam morando juntos. E aí chegou um momento que ele parou, chamou ela para conversar e disse, olha, eu não aguento conviver com a fumaça, o cheiro do cigarro me incomoda profundamente. Eu continuo lhe amando, mas eu não consigo lidar com isso. Vamos fazer o seguinte, vamos viver em casas separadas. Vamos continuar o nosso relacionamento, cada um na sua casa, porque você pode fumar com liberdade a hora que você quiser, no lugar que você quiser da casa, e eu vou ter resguardado o meu direito de estar numa casa cheirosa, numa casa asseada, sem a catinga do cigarro. E aí ela parou, tomou aquele choque, tinha a escolha, ele colocou com muita tranquilidade, com muita amorosidade, não era uma ameaça, não era uma acusação, era uma colocação do que ele podia lidar no cotidiano e o que ele não podia, era um limite dele. É isso que a gente precisa aprender, esclarecer para a gente os nossos limites, né? Respeitá-los, informar para o outro, ouvir os limites do outro, perceber o que a gente pode fazer e respeitar esses limites, e aí, né, dançar com alegria nessa convivência. Uma convivência afetiva, amorosa, generosa, sincera e consciente. Que eu e você possamos isso. E aqui a ideia desse site é essa, do canal é esse, é que a gente possa ir buscar livros, buscar situações, trabalhos terapêuticos, buscar encontros, assistir palestras que falem, que nos ajudem a ampliar nossa percepção sobre a vida e fazer escolhas diferentes cada vez que a gente repete os ciclos da vida. Cada vez que a gente está vivendo as mesmas experiências, a gente poder vivê-las de uma maneira diferente do que a gente já viveu. Se comportando, sentindo e agindo de uma maneira mais amorosa, mais alegre, mais respeitosa, mais conectada com Deus, ok? Agradeço muito você que está aí me dando um tempo da sua vida para me escutar. Agradeço demais porque sinto a sua presença aqui. Espero estar contribuindo com a sua vida. Que nós juntos possamos aprender cada dia mais. Eu estou todos os dias aqui com vocês nesse exercício de busca, de aprendizado, de renovação. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever. Só é clicar em inscrever-se, acionar o sininho
para receber as notificações todas as vezes que a gente coloca o vídeo. Faça seus comentários, deixe seu like, sinta-se em casa. No Saúde como Caminho, nós estamos transformando a nossa vida, criando lugares de amor, de afeto e de comunhão. Que assim seja. Até mais tarde ou até amanhã.